Oi, gente! Estamos dando início hoje a mais uma ação do projeto de extensão Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. Este é o Pod Luica. Aqui você pode. O podcast da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias da UFPB. Este é o nosso primeiro episódio, o episódio piloto, e vamos tratar de ações culturais em bibliotecas universitárias. Eu sou Edilson Tagino, coordenador do Projeto Lica, bibliotecário e hoje o host deste cast. Vamos convidar a bibliotecária, uma convidada muito especial, que tem bastante acúmulo na temática, que é a Júcia Natiele, para estar conosco hoje. Júcia, se apresente aqui para o nosso público. Oi, gente, sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse primeiro podcast. Eu sou Júcia, bibliotecária, sou uma mulher parda, estou de camisa preta, meu cabelo é longo, castanho escuro. Aqui atrás tem uma estante com alguns livros. E hoje nós vamos discutir coisas interessantes e vai ser uma delícia, porque eu vou ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né, com todos vocês. Então é isso, muito feliz em dividir, bater esse papo e agradecer em estar aqui nessa primeira edição desse podcast. Ah, que legal, Júcia. Júcia fez sua audiodescrição e eu acabei me passando, não fazendo, né? Eu sou um homem negro, de cabelo black power, barba média. Eu estou vestindo uma blusa de tecido africano. Atrás de mim há uma parede com quadros coloridos. Júcia, então, a gente vai falar sobre ações culturais em bibliotecas universitárias, né? A gente é um tema que nos é muito caro, né? Por sermos bibliotecários, a gente tem esse gosto pelo desenvolvimento dessas ações, né? Sobretudo porque é a partir delas que as pessoas que têm acesso podem gerar uma reflexão crítica acerca da sociedade, né? E as bibliotecas, enquanto unidade de informação, espaço de memória, equipamento cultural, pode ampliar ainda mais essa dimensão do ato de ler, proporcionando experiências à comunidade acadêmica, à comunidade a que ela serve, que vão além da escrita, né? Essa redescoberta da realidade através da pesquisa e dessas ações, né? De modo geral, a gente pode entender essas ações culturais como um instrumento que permite a transformação social, né? Sobretudo quando elas são articuladas a pontos chaves como invenção, formulação e criação. Aí, nesse sentido, Júcia, a ação cultural, para ela ser de fato efetiva, ela deve estar relacionada a um conjunto de atividades, né, que são oferecidas pelas instituições, e nesse caso, a gente refletindo as bibliotecas universitárias, né? Então, Júcia, você poderia discorrer um pouquinho sobre o que é esse conceito de ação cultural e como ele se desdobra nas bibliotecas, sobretudo as universitárias? É importante essa reflexão da gente entender, primeiro, o conceito, né, do que vem a ser a ação cultural. A gente pode entender que a ação cultural vai se referir a algumas iniciativas que elas objetivam promover e valorizar a cultura, né? E pensar isso a partir de diversas formas, sejam elas artísticas, sejam elas memoriais, como você colocou, históricas, sociais. Então, essas iniciativas elas podem ser realizadas tanto por indivíduos ou instituições, né? No nosso caso, nós estamos pensando na instituição biblioteca. A gente pensa também o papel do governo, né? A partir de uma política, porque o governo ele vai ter um importante papel na promoção dessas ações culturais, no fomento, no sentido de promover, de abrir editais, de destinar verbas, de fazer programas para que
consiga atingir toda uma classe, que consiga promover algumas ações. Então, a gente pensa biblioteca, mas a gente também pode pensar museus, a gente pode pensar associações, empresas. Então, são os campos, né, eu diria assim, as instituições, elas são amplas. E, nesse sentido, as ações culturais, elas podem assumir diferentes formas. A gente pode pensar em festivais, a gente pode pensar em exposições, espetáculos, né, tudo que envolve ali teatro, dança, música, literatura, concertos musicais, oficinas, palestras, debates, né? Como esse aqui agora, por exemplo. Então, há uma riqueza de possibilidades. Né? E para quê? Né? Qual que é o objetivo da gente promover a ação cultural? É justamente esse, promover cultura. Né? Promover uma reflexão, estimular o diálogo, que a gente possa possibilitar formações nesse público, né? E, obviamente, permitir acesso às diversas manifestações culturais. Essas ações culturais, elas desempenham um papel importante para a gente preservar o nosso patrimônio cultural. É aí onde a gente pensa também um pouco da nossa identidade, né? Na nossa diversidade cultural. E aí, também, nesse sentido, pensar um pouco a economia criativa, a economia artesã, né? Com isso, a gente pensa o desenvolvimento social, econômico, seja de uma região, da nossa cidade, da nossa instituição, enfim. Quando a gente pensa, e aí pensando na sua pergunta, né, os desdobramentos delas nas bibliotecas, né? Quando a gente pensa na biblioteca, e a gente vai pensar a biblioteca aqui enquanto equipamento cultural, porque sim, nós somos um equipamento cultural, e aí eu vou começar a jogar aqui um dado. Né? Eu estive pesquisando, entendi e cheguei à conclusão de que nós estamos muito atrasados na questão de promoção de ações culturais. Nós, bibliotecas, né? Já me coloco nesse bolo também. Porque quando a gente pega os dados, pelo menos do último censo, nós vamos entender, e aí eu estou falando já um dado atrasado, que é um dado lá de 2010, que no Brasil existem cerca de 5.110 bibliotecas públicas. Só na Paraíba, aqui falando do nosso recorte, seriam 118. Eu não estou falando de bibliotecas escolares, comunitárias, particulares, né? Universitárias. Estou falando somente das bibliotecas públicas. Porque se eu penso as universitárias, aqui na Paraíba, pensando o EPB, o FCG, IFPB e o FCG, nós temos cerca de 59, 60 bibliotecas. Então, veja a potência que nós somos enquanto número de bibliotecas. Né? Se a gente pensa essas 5.110 bibliotecas públicas municipais, porque em tese deveria ter uma em cada município. A gente pensa essa potência de bibliotecas atuando, desenvolvendo ações culturais, a gente pode, com certeza, vislumbrar um país melhor, né, com algumas pautas já avançadas que seriam possibilitadas a partir dessas formações, dessas ações culturais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, cinema, museu, teatro, não chega nem, né, cada um deles isolado na metade do número de bibliotecas. E para que eles consigam chegar e até ultrapassam o número de bibliotecas, teriam que ser somados os três: cinema, teatro e museu. Então, veja como é importante a gente destacar o número de bibliotecas, né? A gente pensar esse número. Mas aí, vamos pensar assim, essas bibliotecas, a gente não quer saber de números, a gente quer saber de atuações, o que é que elas estão desenvolvendo. Se a gente pensa essas bibliotecas nessa efervescência, a gente vai ter aí um caldeirão cultural, né? Vamos ter bibliotecas concorrendo em editais, promovendo projetos, né? E aí é onde a gente vai pensar os desdobramentos também em biblioteca universitária, porque embora a gente esteja falando aqui nesses números de biblioteca pública, e aí a gente coloca aquela biblioteca pública municipal, né? A gente vai entender que as bibliotecas universitárias, se a gente entender esse papel da biblioteca enquanto equipamento cultural, seja ela qual for, nós entendemos que a gente pode ir bem mais longe, né? Pode promover mais, pode fazer oficina, festival, exposição, música, enfim. Já são spoilers, né, do que a gente pode estar desenvolvendo nesses lugares. Então, quando eu penso em ação cultural em biblioteca universitária, eu vejo uma potência a ser melhor
estudada, a ser melhor desenvolvida, a ser melhor colocada em ação, né? Para ter mais visibilidade, quem sabe mais investimento, enfim. Evidentemente que se a gente for refletir sobre o impacto dessas ações, né, nas bibliotecas, a gente vai, de fato, ter um desenvolvimento de cultura nas comunidades, principalmente nessas comunidades mais periféricas, né, onde estão esses municípios afastados dos grandes centros urbanos, que vai, de fato, contribuir para o desenvolvimento social daquela comunidade, se esse equipamento cultural, a biblioteca pública, vem, né, fortalecendo. E aí você comenta das quase 60 bibliotecas públicas universitárias, né, sem contar as bibliotecas universitárias privadas, né, que também podem desenvolver essas ações e podem também contribuir para essa reflexão e essa inserção dessas ações culturais nas suas atividades, né? E a gente também desenvolve essas ações, né? Quem acompanha a biblioteca pelas redes sociais pode testemunhar isso, né? E aí eu te convido a trazer um pouco dessas ações que a biblioteca desenvolve, que muitas delas também foi desenvolvidas a partir de ideias, né, que nós conversamos, nós sentamos, nós planejamos, e aí traz um pouco dessas experiências da biblioteca do CCA para a gente aqui, para a gente conhecer essas ações. Então, eu poderia, inclusive, começar parabenizando, né? Porque hoje nós temos como coordenador o senhor Edilson Targino, que está aí também conosco, desenvolvendo essas ações. Mas para que eu possa falar um pouquinho dessas ações, eu vou voltar um pouquinho lá para o início, né? Porque para nós, enquanto bibliotecários, desenvolver ações, nós precisamos ter formações que nos possibilitem instrumentos, ideias, práticas, né, de como, né, para que a gente possa pensar como é que eu posso desenvolver ação cultural na biblioteca universitária. E eu vou até fazer um recorte que nós somos ciências agrárias. Talvez ainda tenha um desafio maior nesse sentido, né? E aí é por isso que eu vou começar aqui a falar de extensão. Né? As ações que nós desenvolvemos na biblioteca, parte delas é a partir da extensão universitária. E é por isso que a gente pode pensar como é importante lá na graduação, enquanto graduandos em biblioteconomia, nós participarmos de projetos de extensão. Porque acho que, assim, na minha caminhada de aluna, enquanto graduanda, eu participei de acho que uns 4 projetos de extensão. Então, foram 4 anos enquanto eu estive na graduação desenvolvendo extensão, seja como voluntária, seja como bolsista, né? Aprendendo, tendo formações outras, né? E isso, de certa maneira, construiu o meu perfil enquanto profissional bibliotecário. Tanto que, na primeira oportunidade, lá em 2019, quando foi publicado o edital de extensão aqui na UFPB, imediatamente, né, nós submetemos projeto, ele foi aprovado, e de lá para cá, todos os anos a gente submete, né, com desejo de aumentar e de continuar nesse trabalho, de desenvolver mais projetos para que a biblioteca possa crescer e conseguir criar, a partir daí, outros vínculos, outras teias, digamos assim, né? Então, a partir desses projetos, nós conseguimos maior envolvimento com os alunos, nós conseguimos mostrar, né, apresentar mais a biblioteca, né? Há uma seleção de bolsistas e tal, e aí a gente consegue que esse bolsista também seja remunerado, então já contribui também nessa caminhada dele, né? Eles podem adentrar no universo da biblioteca, eles podem fazer parte desse nosso time. E aí, nesses projetos, eles vão aprender outras formações que, possivelmente, essas formações nem estariam contempladas nas disciplinas dos cursos, que eles vão ali passar 4, 5 anos estudando, né? Há um desafio enorme em sermos das agrárias, então, as temáticas a serem trabalhadas precisa, de algum modo, contemplar esse público, né, de agrárias, mas a gente também conseguimos construir algumas parcerias, então isso também é importante nesse processo, porque só a partir dessas ações que a gente vai indo força, né? Ligando a grupos de pesquisa, a própria associação da Paraíba, ao IFAM, que há um escritório técnico na cidade, de repente as secretarias, enfim, grupo de leitura, professores,
tudo que a gente consegue ali se agarrar, nós estamos tentando, porque isso abre um leque maior, isso atrai novos públicos, né? Nossas ações, com certeza, vão chegar mais longe. A gente consegue engajar um número maior de pessoas e, certamente, atender a um público maior também. Então, nós desenvolvemos parte dessas ações a partir desses projetos de extensão. Nós temos hoje 4 que nós estamos ou em coordenações ou em vez de coordenações, estamos ali construindo junto com a biblioteca, né? O primeiro é sobre a reconstrução da memória do CCA a partir de coleções especiais. Depois nós desenvolvemos o LICA, inclusive este é um produto do LICA, né, Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. O terceiro é o Andanças Culturais, aí esse vai bem direto ao que nós estamos discutindo aqui, pensando ações culturais. E o último seria o Cine Bruxachá, que é uma ideia de um cineclube, que vai unir ali diálogo, cinema, texto, enfim. Então, as ações que nós desenvolvemos a partir desses projetos contemplam exposições de livros, exposições de fotografia, de quadro, já também fizemos exposições de jornais, também exposições virtuais. Nós fizemos um, por exemplo, de Ex Libris, né? Nós ofertamos oficinas, minicursos, acabamos de fazer um agora sobre Machado de Assis. Há pouco tempo também, acho que 2 meses ou 3 atrás, fizemos um sobre José Lins do Rego. Então, videoconferência, eventos, nós trimestralmente publicamos um boletim, a exibição de documentários, treinamentos, enfim, divulgação de projetos do centro, tudo que a gente consegue, de alguma forma, encaixar e pensar, nós estamos juntos, atuando e desenvolvendo, né? Esse projeto de danças culturais, nós conseguimos já, inclusive ele foi premiado agora, esse ano passado, recentemente, né? No evento dentro da instituição, mas que nós já conseguimos grandes produtos a partir dele. Tanto exposição, como eu já falei, de jornais, a gente também construiu roteiros culturais para falar um pouco dessas ações culturais, né, na cidade, pensar os eventos que a cidade promove, pensar a arquitetura da cidade e pensar os museus da cidade. Então, olha quantas ações, quantas possibilidades nós conseguimos a partir de uma biblioteca, né? Eu acho que eu sou um pouco até revoltada, porque eu penso que nós poderíamos, né, nós Paraíba, né, eu falo a nível estado, pensando só as universitárias federais, né, públicas, que, como você colocou, Adilson, ainda tem essas particulares, né, que aí é que tem recurso muito para desenvolver outras tantas ações. Mas só nós, enquanto bibliotecas universitárias, teríamos ali 60, mais ou menos 59, 60 bibliotecas. Se tivesse um profissional em cada uma dessas bibliotecas disposto a promover, acho que nós conseguiríamos construir um estado diferente, né? E aí seria uma coisa muito feliz. Certamente o Estado ia ser um dos melhores no Brasil e no mundo em Já pensou? efervescência de ação cultural. Então. E que bom que a gente consegue desenvolver tantas ações, né? Tantas atividades. Acho que a gente contribui de maneira bastante efetiva por conta de termos profissionais que atuam e que gostam de desenvolver essas ações, né? E aí, Júcia, você coloca, né? A gente acompanha a biblioteca nas redes sociais. Quem acompanhou, quem pôde observar os relatórios de gestão da biblioteca, os indicadores da biblioteca, pôde perceber o impacto dessas ações de maneira quantitativa, né? A gente teve mais de 400 pessoas que passaram pelas nossas atividades o ano passado, em cursos, treinamentos, várias ações desenvolvidas dessas exposições, esses roteiros culturais que chegaram a essas pessoas, né? E aí são dados estatísticos que estão lá compondo o relatório de gestão da nossa biblioteca, né? E aí eu queria conversar contigo, Júcia, para a gente refletir um pouco os impactos qualitativos, né? Quais são os impactos qualitativos que essas ações provocam na comunidade acadêmica, sobretudo pensando uma comunidade acadêmica como a nossa, que é das ciências agrárias, né? Que é umas ciências
voltadas para as ciências agrárias, enfim. Como é que a gente pode pensar esse impacto nessa comunidade como um todo? Acho que primeiro já está de bom grado essa questão da divulgação, né? Divulgar nas redes, você já colocou aí, que eu acho que isso é um passo importante para que nós possamos apresentar, olha, a possibilidade disso ser feito, né? Mas eu iria até um pouco mais longe, porque, claro, o nosso público primeiro é essa comunidade acadêmica do CCA, mas a comunidade que nós atendemos, né, nessas ações que nós fazemos, é um público bem maior. São alunos do CCA, mas também é um público mais abrangente, né? Nós já tivemos um alcance de pessoas de vários lugares do Brasil e até do exterior. Então, eu acho que é difícil até para a gente conseguir pensar né, qual o impacto disso, porque chega muito longe, né? O impacto que a gente provoca nessa comunidade acadêmica, talvez eu nem saiba te dizer aqui, não consigo estimar, porque, enfim, eles conseguem ter, como eu falei, acesso a formações que talvez eles nunca poderiam ver em sala de aula. A universidade também é para formar, além do profissional naquela área, mas um cidadão que pensa no social, que percebe a diversidade, um cidadão que vai entender questões raciais, sensível a lutas feministas, por exemplo, né? Pensar acessibilidade, pensar nessa formação enquanto identidade, né? Enquanto nosso social, pensar as lutas das minorias, entender, por exemplo, as facetas que compõem a política, nesse sentido, que o nosso papel enquanto biblioteca tem que ser importante, né? Porque para que essa comunidade acadêmica possa discutir essas pautas, possa aprofundar esses debates, né? Obter esses conhecimentos, outros diversos, ter contato com o livro, com a leitura, com a literatura, né? Porque isso engrandece, é a promoção da cultura, é um estímulo à pesquisa. Mas, assim, eu posso apontar alguns impactos possíveis que as ações culturais certamente provocam na comunidade acadêmica e também em geral, né? Acho que um primeiro deles seria a gente pensar a, o fortalecimento dessa identidade cultural, da gente pensar que essas ações culturais elas podem ajudar a preservar, eu já comentei isso, né? A preservar e a fortalecer essa identidade cultural. Pensar enquanto comunidade, né, como é que a gente pode conhecimento que esse conhecimento valorize a tradição, valorize a memória, valorize a história, valorize a arte daquele lugar. Eu lembro que a gente fez um trabalho muito interessante pensando personagens e aí da cidade. E aí um desses personagens era um artesão, né, da cidade, o Zé Pituca. Então acho que é nesse sentido. Também podemos pensar, né, num impacto possível a ser causado, seria esse estímulo à criatividade, né? Poder inspirar criatividade, poder inspirar inovação, proporcionar que esses alunos experimentem, né? Possam, de repente, pensar aprendizagens de expressão artística, né? Há também a questão de pensar na melhoria da qualidade de vida, que pode contribuir quando a gente pensa, por exemplo, no lazer, na convivência, na diversão social. E a questão mesmo da educação e formação também com a questão da inclusão social, como a gente pode pensar para contribuir nessa promoção de inclusão social, como é que a gente pode oferecer oportunidades de participação, por exemplo, de grupos vulneráveis, de minorias étnicas, enfim, as ações culturais elas podem ter impacto bem positivo e bem significativo nessa comunidade, que a gente pode pensar o desenvolvimento social daquelas pessoas que estão ali sendo atingidas, né, sendo provocadas, um desenvolvimento cultural, e aí com isso a gente vai fortalecer essa identidade dessa comunidade. Certamente, pensar muitos fontes, né? Perspectivas de impacto social dessas ações. Eu acredito que essas bibliotecas, as bibliotecas e os profissionais têm um desafio muito grande ao desenvolver essas ações culturais, que é o de quebrar o estereótipo de que a biblioteca é somente um espaço de guarda de livros, né? E a gente, no espaço universitário, onde
parece-me que a função primordial da biblioteca é a guarda de livros, a gente atuar por outras frentes para, de fato, promover um espaço, um equipamento dinâmico de interação, de integração social, para além daqueles conteúdos programáticos, das disciplinas, enfim. E aí a gente, de fato, pensar essa reflexão crítica que as pessoas que perpassam, que têm contato com essas ações culturais, desenvolvem, né? Acho que, de fato, a gente pode pensar exatamente sobre isso. E aí eu fico refletindo, Júcia, que além desses impactos, a gente tem aí, você falou, a gente está comentando aqui sobre números de bibliotecas no Brasil, no mundo, no mundo não, no Brasil, na Paraíba, né, nos municípios, de todas essas ações, e aí a gente tem uma infinidade de, assim, um grande número de profissionais que estão atuando nessas bibliotecas, né? Sejam elas públicas, ligadas à esfera municipal, estadual, ou ligada a uma instituição de pesquisa ou de ensino, uma universidade, né, um instituto de pesquisa, e como é que a gente pode incentivar, a partir das nossas experiências aqui no CCA, né, na nossa biblioteca, a esses profissionais a desenvolverem também ações culturais em seus espaços de atuação. Como é que a gente pode dar como se fosse uma injeção, uma vacina, que essas pessoas também possam se sentir entusiasmados assim, motivados a também desenvolver essas ações? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, porque parece que é mais uma questão pessoal, sabe? Tipo, o que não deveria ser, né? Porque se é contratado um profissional para trabalhar num equipamento cultural, é óbvio que esse profissional deve promover cultura. E percebe que eu estou falando aqui do dever, né? E não do querer. Não é facultativo, ao meu ver, né? Inclusive, quando a gente pensa na nossa área, nós estamos dentro das ciências sociais. Então, também é um fator que a gente pode até justificar, né, essa questão. Então, assim, esse profissional, se não tem, ele deve procurar maneira de se qualificar, né, para conseguir promover ações culturais, né? E já tendo essa vontade e entendendo esse dever, aí pronto, já é um primeiro passo. Porque, vê, na verdade, às vezes não é nem ele que vai desenvolver essas ações culturais, né? Ele pode estar ali se organizando, convidar alguém para vir executar, de fato, o projeto, né? Eu vou trazer aqui a questão, você está falando aí das bibliotecas e não ser só essa questão de empréstimo de livros, e aí eu vou pensar agora, nós passamos por uma pandemia, né, com bibliotecas fechadas. Óbvio, né, que tinha ali um super apelo em relação ao virtual, da gente tentar ver equipamentos, softwares, enfim, questão da EAD e tal. Mas se a biblioteca estava realizando atividade só de empréstimo de livro, né? Sinto muito, assim, mas essa biblioteca, ela não tem como ser sentida a falta dela por estar fechada, sabe? Não tem como a gente pensar que o público está sentindo muito, nossa, vai ser a vida agora não vai andar porque aquela biblioteca está fechada. De maneira alguma. Até porque, só pela questão de livros, a gente pode conseguir aquelas temáticas, aqueles assuntos de outras formas, né? Também pelas plataformas digitais, né? Que vão trazer aquele conteúdo que estava sendo contemplado nos livros físicos. O que eu estou dizendo aqui não é que não é importante o livro físico, não é essa a questão, óbvio que não é isso. Eu estou dizendo que os alunos poderão encontrar materiais para estudar online. Então, o papel que vi várias bibliotecas fazendo, inclusive esta, do CCA, foi de levar para o virtual, e aí por meio de infinitos, né, de webconferências, de lives, enfim, várias atividades e ações culturais, porque as pessoas estavam presas em casa, elas precisavam também de lazer.
mas também de manter a mente ocupada com as suas atividades tradicionais, regularmente feitas, desenvolvidas. Então, a biblioteca estava aí para cumprir também nesse sentido, né, essas questões. E aí, o que é que fazer para incentivar outras bibliotecas ou outros profissionais para também desenvolver essas ações culturais em seus espaços? É, é a motivação, acho que nós divulgarmos nas nossas plataformas já é um importante passo, nós estamos aqui discutindo isso também, nós publicarmos sobre isso, porque também isso tem que ser levado para o âmbito científico, para que seja discutida também na ciência, né? Então, compartilhar essas experiências, seja de que forma for, acho que ofertar capacitações, treinamentos, que possam fazer com que o bibliotecário pense de que maneira eles podem inovar, podem desenvolver essas atividades. Acho, inclusive, que a Biblioteca CCA pode começar a pensar um treinamento nesse sentido, né? A gente precisa pensar também em buscar apoio, em pensar parceria com outras instituições, que eu acho que aí também junto uma galera que quer fazer aquilo ali e a coisa vai acontecer, né? E eu acho que também é preciso colocar isso enquanto política institucional, enquanto cultura institucional daquela instituição. A biblioteca do CCA ela vai desenvolver ações culturais, ponto. E aí está lá previsto em qualquer pauta que for na visão, na missão, sei lá. Coloca isso como uma política, porque aí ela vai ter uma missão institucional, né? Ela vai ter que fazer, desenvolver, adotar estratégias para que ela desenvolva ações culturais e também consiga motivar, né, outros espaços, enfim. Então, acho que a gente pode caminhar nesse sentido aí. De fato, assim, dar evidência a essas ações, né, é muito importante porque acaba de fato motivando as pessoas. Quando a gente vê que tem um órgão ali que está desenvolvendo, que está dando certo, que está melhorando seus produtos e serviços a partir das ações culturais, que o público, que a comunidade acadêmica está acessando, que procura, que pensa o espaço da biblioteca de outra forma, a gente acaba promovendo e motivando, né? Não é um processo totalmente fácil, né? É difícil, a gente tem que pensar, planejar, formular estratégias, né? De pensar os projetos, as ações, mas é muito valoroso, né? Quando a gente se depara nessas ações, se vê o público acessando a exposição, acessando um curso, um treinamento, né, desses, a gente vê, nossa, como é gratificante a gente ter esse trabalho, né? Por isso que a gente extrapola esse ser bibliotecário, né? Assim, acho que a gente tem esse entusiasmo, né? Então, eu queria já ir finalizando o nosso Podlica, né? Aqui você pode, já convidando Júcia para as suas considerações finais e, ao mesmo tempo, agradecendo todo o carinho que Júcia tem pela biblioteca, o entusiasmo, né? Ela que é um exemplo, de fato, de profissional, de atuação, de movimento cultural dentro da biblioteca. E a gente agradece demais a participação dela também. Ela também faz parte do projeto Lica, né, coordenadora adjunta nossa, e a gente veio, de fato, promover esse episódio piloto para falar um pouco dessas ações que a gente desenvolve enquanto biblioteca, e quero agradecer também já aos nossos colaboradores, nossos extensionistas, né, todos que estão junto conosco nessa empreitada, nessa frente do podcast, em outras frentes de disseminação da informação científica, mas estamos juntos, né, promovendo as ações culturais. Então, Júcia, suas palavras finais para a gente encerrar o nosso Podlica de hoje. Gente, assim, eu desejo, queria muito conseguir vislumbrar num futuro bem próximo, já ali, próximo ano, se possível, de ter pessoas mais envolvidas, de ter mais projetos, de conseguir mais parcerias, de ver outras bibliotecas também com certos protagonismos nesse sentido.
né? Eu me sinto uma profissional bibliotecária realizada, eu sinto que eu cumpro o meu papel enquanto profissional quando eu trago essas contribuições, quando eu desenvolvo essas ações. Então, acho que o que eu poderia desejar também para os meus colegas bibliotecários e é também já um chamado, né? Venham desenvolver, desenvolvam, promovam o ambiente biblioteca de vocês. Pensem aquilo enquanto equipamento cultural, tá bom? Então, é isso, assim, agradecer a oportunidade, agradecer o POD, né, de estar aqui conversando com vocês, parabenizar e desejar vida longa ao podcast, para que sejam tão interessantes outras temáticas que certamente vão vir. E a gente se encontra em breve por aqui, pelo nosso canal, podcast do Podlica. Quem pode, pode. Então, gente, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. O nosso Podlica vai estar disponível no canal da biblioteca no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais da biblioteca no Instagram, Biblioteca CCA _UFB. O Instagram da Júcia é @Júcia. Júcia também, ela não falou, mas ela tem um Instagram que é dedicado à promoção cultural de eventos na área da biblioteconomia, que é o @Vida de Bibliotecário. Então sigam, vai estar na descrição do Podlica. E não se esqueça, aqui você pode.